Evidências científicas das pragas do Egito. O que a arqueologia revela? Recebi esta publicação hoje pela manhã do nosso inscrito aqui do canal, nosso colega Wellington, e eu decidi então reagir a este conteúdo, típico daqueles que tentam dar legitimidade e validade à Bíblia em relação às suas narrativas sobrenaturais e miraculosas. Aliás, este vídeo também é uma resposta ao Felipe Pondé, que declarou que, na verdade, pessoas que criticam a Bíblia e que a Bíblia é o primeiro livro mais incrível e que deve ser lido para transformar a intelectualidade das pessoas. Tudo bem, Pondé? Uma hora a gente bate de frente. O que a Bíblia chama de milagre, a ciência tenta explicar como desastre natural. Mas será que há mesmo alguma evidência histórica das 10 pragas que abalaram o Egito? Prepara-se para quebrar paradigmas. Este conteúdo tem por objetivo não detratar a Bíblia, não humilhar a fé de ninguém, mas levar você a uma viagem entre o mito e o real, entre papiros antigos, catástrofes naturais e a narrativa poderosa do Êxodo. Então, se você gosta deste conteúdo e quer me ajudar a combater a pseudagem, as falácias e as crendices, então inscreva-se no canal. Junte-se à nossa comunidade que investiga o passado com mente crítica e sede por conhecimento. Não saia daí e eu volto já. No centro do caos ideológico, uma mente que confronta certezas e desnuda mitos, um olhar polímata sobre as grandes questões da existência, da fé e do poder político. Alessandro Moreno, teologia, religião e política com coragem, profundidade e conhecimento. Nem tudo que se chama verdade resiste à investigação, e nem toda fé sobrevive ao escrutínio. Pode tudo com Alessandro Moreno. Muito bem, Brasil! Vamos então, deixe o seu like, comente, compartilhe e se gostar deste conteúdo, apoie o nosso trabalho. O meu Pix vai ficar aqui na descrição e você também pode se tornar membro do canal. Quer saber sobre meus produtos, cursos e muito mais? Acesse então o link que vai ficar na descrição, www.gabd.com.br. As bibliografias relacionadas a esta abordagem, diferente da que você verá, estarão na referência aqui da descrição do nosso conteúdo. Vem comigo, vamos ao conteúdo que me foi enviado pelo Wellington. Nós iremos analisá-lo, claro, com muito respeito. Vamos deixar esse camarada aí um pouco mais famoso, beleza? Porque a gente não tolera mentira e fanfarronice. O mínimo de responsabilidade é ter uma fonte. Vamos lá ao conteúdo. Olha aí, publicado por Vitor da Mata. E você que vai receber este vídeo no Facebook, você vai marcar o Vitor da Mata aí. Vamos lá, o conteúdo dele é o seguinte: evidências científicas das pragas do Egito. O que a arqueologia revela? Vamos ver o que ele trouxe. E será que a arqueologia revela isso mesmo? Vamos lá. Um dos documentos mais intrigantes da egiptologia, o papiro de Ipuer, datado de 1250, segundo ele, no Museu de Leiden, descreve em detalhes uma série de catástrofes que ecoam as 10 pragas bíblicas, escrito em hierático, o texto relata. E aí, ele traz o texto. Antes eu quero apresentar esta obra produzida por um egiptólogo especialista, inclusive uma obra comunal, e aqui sequer há qualquer menção sobre isso. Vamos lá. E aí tem o texto: verdadeiramente o Nilo virou sangue, os homens não podem bebê-lo e clamam por água. Verdadeiramente as portas, colunas e paredes são consumidas pelo fogo. Verdadeiramente os filhos dos nobres são esmagados contra as paredes, possivelmente aludindo à morte dos primogênitos. Então vocês podem ver, esta obra magnífica em hieroglifo, totalmente um projeto de pesquisa, poderia trazer qualquer coisa relacionada. Afinal, para legitimar a Bíblia, você acha que um especialista em hieroglifos, estudando os mitos e os contos, não iria relatar?
mas não relator. Ok. Vamos continuar a leitura. Ele diz então que a estela no sítio de Avares, de Tel El-Daba, corrobora para essa narrativa. Ele diz, camada de destruição abrupta, 1555, com restos de incêndios em massa, biatac, tal. Esqueletos não enterrados ritualmente, sugerindo mortes de catástrofes súbitas. Isso aí, será que isso tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Isso legitima a Bíblia no quê? Mas vamos continuar. E aí vem análise do sedimento do Nilo. Estudos geológicos de 2017, ele coloca a data, identificaram camadas de hematita e partículas vermelhas em extratos do período Ixos, compatíveis com a água em sangue. Proliferação de algas tóxicas. Pergunta propriamente, o que isso tem a ver com a Bíblia? Erupção de Santorini, ali supostamente em 1600, resíduos de pumice e cinzas vulcânicas em escavações egípcias, Foster, e ele coloca citações, mas cadê as fontes? Modelos climáticos sugerem que a erupção pode ter desencadeado trevas e, portanto, o que é mais estranho, vamos ver como as pessoas são enganadas, o que a fé é baseada num livro sagrado que o Pondé diz que é um livro capaz de levar ao desenvolvimento cognitivo e a intelectualidade do indivíduo. Pondé, toma vergonha na cara. Vamos lá. Márcia, Brasil mítico, tem muitos que acreditam mesmo. Homem de barro, mulher, costela e judeu voador. Calma, essa acertou na lata. Que absurdo, olha esse aqui, duvidar das escrituras. Ai, a Rose Ferreira disse assim, a ciência veio depois de Deus. Não sabe de nada. Então, se eles entenderam, aprenderam e compreenderam que as pragas existiram, e é porque o Deus deu sabedoria a esse povo, perturbado, quer mexer até com as criações e permissões de Deus. Gente, veja a necessidade de você estar num canal que trabalha com responsabilidade para levar o conhecimento. No Brasil está ocorrendo muitas pragas. Aqui o cara ironizou. Como sempre, o Rodrigo de Paula disse, como sempre, a matéria não deixa link das afirmações, mas mesmo assim isso não deixa nada verídico em relação ao livro sobre magia, chamado Bíblia. Muitos eventos históricos ocorreram na realidade, e na Bíblia também, e isso não significa nada. A Bíblia tem muitas cópias de eventos de outras civilizações, e aqui eu tenho que tirar o chapéu para o Rodrigo de Paula, que depois que assistiu meu vídeo no Facebook, com certeza irá se inscrever aqui no canal. Olha, eu tenho uma outra obra aqui, uma obra magnífica, a Epopeia de Gilgamesh, que vai mostrar claramente que os judeus, após o exílio babilônico, estando ali no exílio, aprenderam muitas coisas e a partir dessa similaridade construíram seus próprios mitos a partir de narrativas mítico-poéticas. Portanto, cobra não falou, jumento não falou, rocha não deu água, comidinha não caiu do céu e a serpente não era uma serpente. Vem comigo, Brasil! É bom demais, eu me divirto com essa galera. Isso é fato, a palavra de Deus não mente. E aí, comente aqui. Vem aqui, deixe o seu comentário. A palavra de Deus não mente? Deus não mente, o Deus da Bíblia. Primeiro, para a palavra de Deus não mentir, o Deus da Bíblia tinha que existir. Porque nós já sabemos que o Deus da Bíblia é um mito, é uma invenção, é uma criação humana. O Javé nada mais era do que uma designação tribal e tampouco foi se transformando aos poucos em um Deus de um grupo específico chamado judaítas. Aliás, não me peço nem para mostrar, porque aí eu vou trazer o grande jurista Sacha Kalman, Israel Finkelstein, Mauro Oliveirani e companhia. Calma, minha gente, eu só estou começando. Olha, nunca tive dúvidas, esse vídeo vai ser dedicado ao Pondé. Porque eu recebi um vídeo do Pondé, minha gente, que eu acho que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Eu pedi minha esposa para baixar, porque chega a ser vergonhoso o Pondé dizendo que o primeiro livro que deve ser lido por qualquer indivíduo, porque afinal ele é o livro transformador em todos os sentidos. Pondé, ai. Ocorrem aqui no Brasil até os dias de hoje muitas pragas, especialmente nos 3 poderes. Aí eu não tenho nada. Isso aqui já deve ser um demente com algum problema sério, né? Puta que pariu. O que é ciência diante da palavra de Deus? A ciência é tudo, porque a ciência resolve, a palavra de Deus não.
A ciência faz tudo. A ciência cura o câncer. Quando foi que você viu algum câncer sendo curado em nome de Jesus? Hein? Os homens construíram aviões, trens, máquinas, tudo isso. O que a Bíblia construiu? Os homens, com o poder do intelecto, da capacidade científica, hoje transplantam rins, coração e fígado. Outros morrem numa fila de campanha, acreditando que serão curados em nome de Jesus. Então, realmente, a ciência, na verdade, ela resolve problemas, porque Bíblia não tem resolvido nada. O que não está na Bíblia é as pragas do Brasil. E aqui, enfim. Gente, portanto, então eu vou parar para começar a minha abordagem. Beleza? Vamos lá. É o seguinte, preparei um conteúdo e vou dar direito de resposta a esse fanfarrão que eu vou deixá-lo famoso. Vem para a tela comigo, Brasil. Vem, porque o pau vai cantar. Evidências científicas das pragas do Egito. O que a arqueologia revela? Desmentindo os religiosos cristãos e judeus. Uma refutação, José Alessandro Neves. Vem comigo. Contexto textual histórico. Vamos lá. Contexto textual histórico. É o primeiro ponto. É assim que se faz um trabalho sério. As 10 pragas, sangue no lilo, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, saraivas, gafanhotos e morte dos primogênitos. Tudo isso que eu descrevi aparece aí no livro do Êxodo, capítulo 7 a 12, ok? Na Bíblia hebraica, são atos miraculosos, ok? Que é parte de uma narrativa teológica cujo objetivo é exaltar o poder de um grande líder libertador na figura de um Deus inventado chamado Javé, sobre o domínio de um outro rei, monarca, chamado Faraó, que também era um título, não era um nome, ok? E a sua força sobre os deuses do Egito. Lembrando, nós trabalhamos com análise intertextual e indiciária da Bíblia. Vamos então ao problema maior, que é o problema historiográfico, coisa que você não viu na descrição do conteúdo publicado. O Egito Antigo possui uma vasta documentação escrita. Peraí. Inclusive, recomendo para esse fanfarrão, ok? Esse fanfarrão punheteiro, esse livro aqui, ó. Para parar de falar besteira. Eita, sou. Sobretudo sob forma de inscrições reais e administrativas. Veja. O Antigo Egito possui uma vasta documentação escrita, sobretudo, sob forma de inscrições reais e administrativas. Mas não há, diferente do que esse fanfarrão disse, não há menção direta ou indireta a eventos semelhantes às pragas descritas no Êxodo, nas fontes faraônicas. É zero. Não há. Isso não é incomum, dado que os egípcios raramente registravam desastres ou derrotas. Ou seja, diferente do que você possa imaginar, os egípcios iriam nos deixar alguma coisa. Agora, vamos para a arqueologia que o fanfarrão diz que prova o que a Bíblia descreve. A arqueologia e ciências naturais. Hipóteses explicativas para o que eles tentam legitimar, que a Bíblia diz. Vamos lá. Lembrando, os textos bíblicos são vaticínios, ex-eventos. A Bíblia é o livro mais novo entre as produções literárias do Oriente Próximo. Reúna os melhores para me refutarem. Portanto, o que é produzido sobre muitas coisas não passam de historicismo das tradições. Portanto, a apropriação de certos fatos da história para explicarem e enaltecerem o seu Deus. Então, pau vai cantar no lombo, menino. Vamos lá. Alguns estudiosos e cientistas têm tentado interpretar as pragas como eventos naturais sucessivos, talvez amplificados ou reconfigurados pela memória coletiva e tradição oral. Vamos então ao caráter das catástrofes naturais em cadeia. Algumas hipóteses populares tentam vincular as pragas a fenômenos naturais. Por isso, nós mostramos que
Os judeus fizeram o mesmo que outros grupos antigos também fizeram. Ou seja, copiaram. Fizeram vaticínio ex eventos, retroprojeções. Ou seja, eles vivenciaram, evidenciaram, ouviram ou leram, souberam sobre alguns assuntos muito antes de um texto da Bíblia ser escrito e resolveram pegar isso e inventar uma historinha de que o Deus Javé, que é tão novo, um outsider, segundo o doutor Oswaldo Luiz Ribeiro, Mauro Liverani, Israel Finkelstein, Rafael Patai, Mark Smith, Thomas Homer, grandes nomes da pesquisa atualizada moderna, reconhecem que é uma invenção. Portanto, veja, vamos falar da erupção que o indivíduo trouxe. Em Santorini terá, em 1600, veja, a gigantesca erupção vulcânica no mar Egeu lançou cinzas que chegaram ao Egito, alterando o clima e os padrões ecológicos. Alguns sugerem que isso poderia ter causado o quê? Por isso os judeus, saindo do Egito, para inventarem uma narrativa miraculosa de que Deus, saindo de Babilônia, aliás, tinha os livrados do Egito, inventam uma narrativa de poder. Gente, essa raça de mentirosos, infelizmente, segundo a Bíblia, né, gente? Tá aí, tá escrito, para inventarem, né, tantas mentiras, como vocês podem ver, aquelas lá do passado, os judeus, né? Tá aí. Aliás, nós temos livros, inclusive, a invenção do judaísmo. Ou seja, tudo é inventado, essa gente inventa tudo. Olha aqui, a gigantesca erupção vulcânica no mar Egeu lançou cinzas que chegaram ao Egito, alterando. Então vamos lá. Mudança na cor do Nilo, algas tóxicas vermelhas, portanto não tem milagre nenhum. Morte de peixes, surgimento de rãs e mosquitos, por decorrência justamente da intoxicação. Chuvas anômalas, tempestades de granizos e gafanhotos. Bem, para vocês terem uma ideia, naquela região, isso seria típico. Aqui no Brasil chove granizo também. Mas vamos continuar então. Contaminação biológica da água. Veja aqui o Êxodo, o que diz. A água transformada em sangue, está lá, pode ser interpretada como proliferação da cianobactérias, que atingem, ou seja, que tingem a água de vermelho e matam a fauna aquática. Ou seja, eles, sabendo de um fato no passado, inventaram uma história e aplicaram ao seu Deus, refutado a narrativa. Moscas, piolhos e úlceras. Efeito cascata da morte dos predadores naturais e aumento de insetos vetores de doenças, portanto, refutado também. Trevas, tempestade de areia e muito mais, ou nuvens de cinzas vulcânicas, também está lá. Shimacim, também. Morte dos primogênitos, aquela teoria especulativa baseada em envenenamento por grãos contaminados, fungos, ou no âmbito de dos primogênitos comeram primeiros, também está explicado. Para essas primeiras assertivas, nós trazemos aqui uma ficha técnica, ok? Diferente do camarada aí, ó, e de cientista, ok? Em Rampley, The Miracles of Exodus, ok? Uma descoberta científica extraordinária, extraordinariamente natural, ok? Das causas das histórias bíblicas. Londo, então tá aqui, quem quiser. Vamos continuar então. Silêncio das fontes egípcias, portanto, nenhuma referência foi apresentada, nenhum dado probatório, portanto, uma tentativa de fazer entender que alguns fatos históricos documentados tratam daquilo que a Bíblia diz que aconteceu, sobre a perspectiva de Deus, quando é mentira. Lamento. O silêncio das fontes egípcias é um dado relevante que nenhum papiro, estela ou inscrição egípcia menciona pragas em série nem a fuga de um grupo hebreu liderado por Moisés. Portanto, mentira. O silêncio das fontes é problemático para quem busca a validação histórica do relato bíblico. Portanto, refutamos. Contudo, há documentos que descrevem períodos de caos e calamidades que alguns estudiosos tentam correlacionar. Foi o que ele fez. Por exemplo, aqui, ó, o Êxodo. Não foi o papiro que ele trouxe? O papiro de Pue? Aqui, ó, mas vamos lá. Um texto poético, conhecido como As Admoestações de Ipúver. Aliás, a gente pode aqui falar que os textos bíblicos são isso, são poesias,
São admoestações mítico-poéticas, poéticos-teológicas, ok? E veja, não tratam de fatos reais, falam apenas de ideias construídas que designam as punições sobre um determinado grupo. E ele descreve, olha aqui, ó, o Nilo está em sangue, os estrangeiros se tornaram pessoas de dentro, olha aqui, ó, os ricos se tornaram pobres, portanto, poesia não são fatos. Alguns veem paralelos com as pragas e a libertação dos hebreus, mas a maioria dos egiptólogos considera o texto uma compilação literária genérica de lamento social e não um registro histórico real, Brasil. Então, minha gente, tá gostando desse conteúdo, tá? Tá gostando? Se inscreva no canal, ative o sino para receber notificação. Mande aí um valeu demais se esse conteúdo vai te ajudar a refutar os pastores e teólogos que tentam pegar o texto, fazem um anacronismo histórico narrativo para dizerem, oh Deus, ele manifestou a mão poderosa no Egito, a água se tornou sangue, primogênito foi assassinado, isso. Tá, não, aqui, ó. Essa é a primeira referência que nós temos para você, entre outras que ficarão aqui na descrição do nosso vídeo. Mas vamos continuar porque tá bom demais. Eu gosto de fazer essa gente passar vergonha com classe. Ok? Portanto, nós temos agora a referência crítica. Veja, isso é um esboço. Imagine se fosse um artigo. Nós temos, então, o James Allen, ok? Que se dedicou exclusivamente à literatura egípcia. Diferente dele, nenhuma referência nós estamos dando. Nós temos também o Emar, que também produziu o comentário e uma análise do diálogo, justamente aqui, ó, da poesia. Não são fatos históricos reais, são poesias. Mas agora o calo vai engrossar. Vamos falar de visões acadêmicas modernas. A maioria dos arqueólogos e historiadores modernos classifica as pragas como parte de uma história etiológica, lembrando história com aspas. Uma narrativa usada para explicar a origem de um povo em sua relação com Deus e com outros povos. Os egípcios também fizeram isso. Vamos então, visões acadêmicas importantes. Eu trago um judeu, Israel Finkelstein, Neil Asher Seberman, ok? Vamos lá, uma obra fantástica, lida, base acadêmica para todos os pesquisadores e não para fanfarrões de YouTube e Facebook. A Bíblia não tinha razão? 2001. Argumentam os autores que não há evidência do êxodo como evento histórico, mas que as tradições podem ecoar memórias de grupos que migraram para fora do Egito em períodos diversos. Portanto, 1-0 para a gente e pau no gato sem massagem. O John Van Serres, que eu já trouxe várias vezes aqui, falando sobre aquela construção de Javé e a história do êxodo, ele propõe que o relato das pragas seja uma elaboração literária tardia, com função teológica. Portanto, narrativa mítico-poética de admoestação. Vão aprender, estudar a Bíblia, lê-la com um olhar crítico, científico, literário. Aliás, vai aprender o hebraico primeiro antes de querer criticar a Bíblia. Aliás, se quer, entre no meu curso e se torne um especialista em Bíblia hebraica a partir do meu curso. E deixando claro, estamos lançando, depois de 10 anos, o Manual Prático do Hebraico Bíblico, a maior síntese das gramáticas em hebraico, exclusivamente numa linguagem acessível, concisa, com um método próprio, uma didática singular para você aprender hebraico de verdade. Você pode ter aí o ensino fundamental, o ensino médio, ou até ter um bacharel ou doutorado e não se especializou na língua hebraica. Se em 3 meses você, de fato, não estiver traduzindo, lendo, interpretando com muita segurança os textos hebraicos, eu devolvo o teu dinheiro, porque afinal são mais de 20 anos atuando na área. Vem para cá. Vamos então ver agora o Richard Elliott Friedman, que trabalhou exclusivamente sobre o Êxodo. Ele defende que um pequeno grupo levítico pode ter saído do Egito, trazendo com eles memórias transformadas em narrativas fundacionais. E aqui as nossas referências bibliográficas, diferente do fanfarrão, vocês poderão consultá-las. Lembrando que você também pode ler a obra de Mauro Liverani, uma obra muito boa, uma obra fenomenal. Quero destacar aqui, apesar dele não ir com a minha cara e ter um pavor, né, de ficar de frente comigo, o Oswaldo Luiz Ribeiro, também a República de Judá, vai trabalhar alguns aspectos relacionados a
Javé. Então, é importante. Também recomendo para você o Thomas Hobbes, que eu não faço uso aqui, mas eu acho importante você também lê-lo, pois vai mostrar como funcionava. Rafael Patai, uma outra obra que eu indico, e o Mark Smith. E valorando então a ideia do Javé como construção, eu recomendo a obra do jurista brasileiro e historiador também, Sacha Calmo. Vamos então concluir. Até hoje não há evidência arqueológica direta ou textual egípcia que comprove a historicidade das pragas do Egito como descrita na Bíblia hebraica. No entanto, diversos fenômenos naturais e documentos egípcios antigos são utilizados como base para hipóteses explicativas. A interpretação mais aceita na academia é que se trata de uma narrativa teológica e literária, com possível base em memórias coletivas de catástrofes naturais reconfiguradas num relato de libertação do povo. Ok. Deu para você entender um pouco, sim ou não? Deu? Se deu, eu peço a você, então, que comente aqui o que você achou deste conteúdo. O que você achou? Seja honesto. Fala para mim. O que você achou deste conteúdo? Gostou? Deixa o like, comente. O teu valeu demais, independente do valor, me ajuda a levar esse trabalho de forma independente, porque aqui o nosso compromisso não é falácia e nem fé, é olhar a Bíblia com um olhar crítico de verdade. E, portanto, quer comprar o meu livro? É só entrar em contato comigo. Quer adquirir o meu manual de hebraico? É só entrar em contato comigo e eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. No centro do caos ideológico, uma mente que confronta certezas e desnuda mitos. Um olhar polímata sobre as grandes questões da existência, da fé e do poder político. Alessandro Moreno, Teologia, Religião e Política com Coragem, Profundidade e Conhecimento. Nem tudo que se chama verdade resiste à investigação, e nem toda fé sobrevive ao escrutínio. Pode